Moramos em uma casa sobre rodas e o que isso tem a ver com você? Hoje a gente vai mostrar para vocês algumas coisas que não são comuns nas casas brasileiras, mas que a gente tem na nossa Tiny House e ainda não mostrou para vocês o Tiny House Tour. E como é que esses itens que é comum nas tiny houses podem nos ajudar a melhorar a nossa casa, a nossa convivência, a questão de saúde, a questão de segurança, tudo isso nesse vídeo agora. Dá o play aí, editor. É muito comum nas tiny houses terem bastante aberturas, bastante janelas. Por exemplo, a nossa casa só tem 2 cômodos, ou seja, o banheiro e esse grande cômodo que junta os 2 quartos, a sala e a cozinha. Possuem 8 janelas, contando com o do banheiro, 9 aberturas, né? E essas janelas são utilizadas para fazerem o quê? Para entrar luminosidade, obviamente, fazer a maximização da circulação de ar, o que deixa a tiny house muito mais gostoso, né? É como se você estivesse tendo a brisa do mar, o brisa de fora, o ar 100% renovado o tempo todo, né? É mais saudável, etc. Mas se for um dia, por exemplo, sem vento, né? Um dia que está entrando muito sol, esse tipo de janela pode trazer o calor para dentro de casa, porque nós estamos num ambiente que é isolado, um ambiente que tem isolamento nas paredes. Então, se o calor entra aqui na janela, aquece a superfície, o que acontece? Esse calor ele sobe aqui dentro de casa e fica preso dentro de casa, se não tem um vento. E como é que nós fazemos para controlar essa entrada de luz para que as superfícies não aqueçam? A gente utiliza as telas solares, que é muito utilizado nas tiny houses lá fora, né? Lá eles têm as persianas, tem vários tipos, né? Tem as venezianas, né? E aqui nós optamos por utilizar uma tela solar. A tela solar ele não é um blackout, né? Ele é diferente do blackout porque ele deixa passar uma certa quantidade de luminosidade. Essa é uma tela de 50%, por exemplo. Então a gente deixa entrar 50% da luz, né? Então ele bloqueia, o que acontece? Ele vai aquecer essa superfície branca. Por ser branca, ela aquece muito menos que uma superfície, por exemplo, de madeira. Então a entrada de calor reduz bastante, né? E aí quando você faz a sombra aqui, por que pareça, não sei se vocês não vão sentir aí, obviamente, começa já a dar um ventinho aqui na nuca, começa a sentir uma circulação de ar. Por quê? Porque o calor ele cria um efeito estufa, é como se fosse uma barreira, né? Aqui, quando não tem a superfície aquecendo, ele volta a se refrescar e sai aquela barreirinha de calor que fica o tempo todo subindo, que é justamente o efeito estufa. Diferente do ambiente de sala, de ambientes de convívio, a gente não utiliza nos quartos as telas solares. Dá para usar também, né? Para botar dupla, sei lá, quero botar uma tela solar, uma persiana que faz o papel tanto da tela solar quanto do blackout, né? No caso aqui nós optamos por botar blackout, porque às vezes a gente quer acordar no escurinho, né? Num ambiente mais com uma luz mais controlada. Então o blackout ele tem esse papel justamente desse, ó, escurecer, ó. Um dos itens mais indispensáveis em uma tiny house é um ventilador central de teto. Além dele ajudar na circulação do ar e em trazer um ar mais fresco para essa parte de cima, que é onde estão os quartos, os mezaninos, ele ajuda no controle geral da umidade e também na circulação do ar em toda a casa. Uma das coisas que todo mundo preza no movimento Tiny House é que as casas sejam bem arejadas e que elas tenham uma boa circulação de ar. Por isso que a gente vê que as Tiny Houses têm muitas janelas e geralmente janelas grandes. Mas aí no inverno, como que a gente faz quando tem que manter essas janelas fechadas? Justamente a gente usa os exaustores ou esse air exchanger para fazer essa circulação. Quando tiver muito frio lá fora, a gente vai com todas as janelas e portas fechadas. Se você quer continuar conhecendo mais sobre as tiny houses, sobre a construção delas, assine esse canal, segue a gente lá no Instagram e fica ligado nos workshops que a gente está organizando para vocês aprenderem tudo que a gente já aprendeu em todos esses anos de estudo e pesquisa. Muito comum em apartamentos e casas da atualidade, principalmente os novos apartamentos, novos projetos, o exaustor do banheiro é um item indispensável também nas tiny houses, por 2 motivos.
para, obviamente, o controle de troca gasosa, ou seja, trocar aquele ar, né? Porque às vezes o cara tá nervoso, mesmo usando a privada seca, é bom você trocar um pouquinho daquele ar, né? 2 seria o uso do controle da umidade. Aqui no Brasil, nós utilizamos 2 formas de você ligar o exaustor. Uma que é você usando um interruptor de luz, você liga a luz, usa o banheiro, sai do banheiro, desliga a luz, ele desliga o interruptor. O outro é através de um sensor de presença, ou seja, você está lá no banheiro, ligou o exaustor, às vezes está lá paradinho, o exaustor desliga sozinho, você balança o braço, né? E aí se você tem um sensor de luz também de presença, aí você sabe como é que tem que fazer, né? Ficar dançando ali de vez em quando, fazendo cocô, balançando o braço para acender a luz. Aqui nós optamos por fazer uma tecnologia diferente, o famoso temporizador. Então aqui em cima nós temos o exaustor, né? O exaustor ele tem um timer, um botão de liga e desliga. E aí você tem várias opções de tempo de ligar ele, né? Então nós temos aqui de 4 horas, 2 horas, 15 minutos, 5 minutos, né? Então vamos supor que você vai no banheiro fazer o número 2, você pode apertar os 5 minutos, né? Aí ele começa a piscar ali e começa a funcionar. Se você vai fazer o número 2 segurando o celular, você bota, sei lá, 30 minutos, 45 minutos. Se você vai tomar um banho ou secar alguma roupa, 2 horas, 4 horas, tá? Se você quer desligar ele, só basta apertar o botão de ligar e desligar. Outra coisa que é muito comum nas tiny houses é o uso dos lofts, né? Que são esses quartos suspensos, né? Alguns arquitetos, algumas pessoas que moram em kitnet já estão adotando o uso de lofts para maximizar o espaço, né? E como a gente utiliza lofts e é uma coisa que fica muito alto, tem algumas pessoas que ficam preocupadas com as questões de segurança, né? Então investem em coisas que não são comuns em casa, por exemplo, o uso de tela dentro do ambiente da casa, né? Que é o caso do nosso quarto do João Pedro aqui, ó. O quarto do João Pedro, por exemplo, a gente colocou essa tela com uso de madeira aqui, como uma forma de segurar caso a criança caia, né? Ou ela pode apoiar aqui, é bem forte mesmo. Eu já encostei com 2 adultos aqui tranquilamente, já bati meu corpo para testar. Bom, não! O que você aprontou aí, Bel? Já aumentei, ó. O que você aprontou aí, ó? Eu tava fazendo uma torrada. Acordou o João Pedro. Aperta o botãozinho ali. Emergency. There's smoke in this room. Press to silence. Alcança? Smoke alarm silenced in this room. Acordou, filho? Outra coisa interessante nas tiny houses, que é super comum e não em casas comuns, é o uso de catwalks, que já mencionamos no vídeo anterior, que você pode acessar logo acima nos nossos cards, né? O catwalk ele serve para mantimentos, para fazer estoque de mantimentos, serve para fazer decoração e também serve como passagem. No nosso caso aqui, ele é o nosso também, a nossa bancada de iluminação. E aqui logo ao lado, não sei se vocês estão vendo aqui um sensorzinho quadradinho. O que é esse sensorzinho quadradinho? Ele é um sensor anti-incêndio e anti-contaminação do ar. O que ele faz? Ele, na verdade, ele vê o nível de gás tóxico, ou seja, nível de oxigênio e nível de CO2. Quando você tem gás tóxicos aqui tomando conta do nosso ar, por exemplo, o CO2, né, ou outro gás cozinha, ele vai chegar um momento que ele vai apitar e vai avisar, abra a janela porque tá com baixa O2, tá com muito CO2, ou quando tem um incêndio, tem uma fumacinha, por exemplo. Uma vez a gente estava cozinhando no forno e aí caiu um queijinho lá no forno. O que aconteceu? Esse queijo torrou e subiu uma fumacinha característica de algo torrado, né, do carbono. Bateu aqui, ele pediu para a gente abrir a janela ou ligar o exaustor, por exemplo. Ele é um item que ele fala de acordo com o nível. Então se ele ficar branquinho, é só um alertinha básico, né? Ó, tem alguma coisa queimando. Amarelo, abram as janelas. Vermelho, saiam de casa porque pode estar tendo incêndio. Uma outra curiosidade das tiny houses que a gente não vê nas casas tradicionais, principalmente aqui no Brasil, é usar o piso de madeira na área da cozinha. Eu já vou contar pra vocês por que isso. Deixa eu só dar uma espiada no pão que eu tô com medo que ele queime. Não, tá sob controle. Uma das grandes vantagens desse piso de madeira é que a gente consegue andar descalço de maneira confortável.
tanto frio ou tanto quente, porque ele mantém uma temperatura agradável. Numa casa sobre rodas, é o ideal, porque a madeira ela tem uma certa movimentação quando a casa estiver circulando e o peso é muito menor do que se a gente usar um piso frio. Mas a grande vantagem da gente ter um piso de madeira a gente sabe que brasileiros adoram lavar tudo com água e com sabão, não é esfregar? Aposto que a mãe, a avó, a tia de vocês adora jogar água e vir com a vassoura e com sabão. Não tem como fazer isso numa casa com piso de madeira. O que a gente faz é passar uma vassoura e um pano levemente úmido. E aí nos dá a possibilidade de aproveitar cada espacinho. Vocês estão vendo esse vão aqui? Seria pra gente colocar o pé quando a gente estiver aqui no balcão da cozinha. E aí a gente não quis deixar esse pedaço sem utilização. Então nesses vãos a gente conseguiu colocar gavetas. É isso mesmo. Tem área extra para guardar coisa. Olha o tamanho dessa gaveta. Nós temos 3 no total. Na verdade a gente ia colocar acho que 5 ou 6, mas aí na hora de construir elas a gente falou não, acho que não precisa, né? Talvez não seja necessário. Então a gente tem essa, tem uma outra aqui que segue toda a área do gaveteiro. E meus paninhos, desculpa a bagunça. E aqui atrás a gente tem mais uma menorzinha, que é onde a gente guarda sacolas de pano para fazer as compras. Show de bola, não é? O que vocês acharam? Isso é ou não é fantástico? Uma outra característica típica das tiny houses é o uso dos espaços, ou seja, a otimização de todos os espaços, assim como as gavetas que a Bel mostrou para vocês. Na sala, nós no último tour acabamos mostrando todos os storages. Não sei se vocês lembram aqui nossa sala em L. Essas gavetas aqui, no caso, são gavetas que são utilizadas para sapateiro, né, para a gente montar a nossa cama. Se você não viu o último tour, tem um videozinho da hora que a gente fez aqui, uma animaçãozinha. Vai lá, corre lá. E aqui nós temos 3 caixas, mas essas 3 caixas são feitas de madeira também. Não sei se vocês viram aqui, ó. Todos eles são modulares, almofadas. Eu, aliás, joguei uma almofada lá fora, não sei se vocês viram, mas daqui a pouco pego lá. E aí, nessas caixas aqui, nós temos toda ela de storage. Olha aqui, ó. Nós temos um maleiro. Nesse canto aqui, nós temos itens que a gente tem pouco acesso, não precisa ter tanto acesso com frequência. E naquele outro ali, deixamos livre para receber visitas, né? Então aqui... isso aqui também serve também de uma tampa para você fazer trabalhos manuais, se você precisar. É um item que pode ser aproveitado dessa forma. Você viu que você tem umas criatividades de uso, mas não, foi pensado nisso também. Tanto que a gente botou esses pezinhos aqui, só que acabou não emborrachando ainda para usar no chão. Vamos supor que o João Pedro vai trabalhar com lama, com argila, né? Lama não, argila, massinha. Então ele consegue usar essa superfície. Dentro de casa. Tu acha que eu vou deixar ele trabalhar com massinha? Tem que deixar, né? A criatividade tem que ser feita dentro de casa, né? E aí a gente desenvolveu essas caixinhas que tem um encaixe quase aqui, bem apertadinho assim, perfeito. E aí ele vem pro cantinho aqui, se encaixa e pronto. Volta a ser o seu sofazinho. Também serve de mesa de centro também, né? Se você botar ele aqui, ele serve de mesa de centro. É uma coisa que a gente não falou no último vídeo, mas ele também serve de mesa de centro, né? 1001 utilidades. O que mais que faltou falar sobre as típicas da tiny house? Sabe o que mais que faltou falar? Faltou falar um monte de coisa, se prepara. Das telas mosquiteiros, sim! Como é que a gente mora num lugar tropical e nas nossas casas não tem tela mosquiteiro? Obviamente não tem tela mosquiteiro porque é um item muito caro. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que existe desigualdade social, né? Então, existem as telas mosquiteiro baratinhas, só que são poucas pessoas que têm acesso mesmo assim. Aqui nós tivemos o privilégio de ter acesso a essas janelas. Então todas as janelas da nossa casa têm a tela mosquiteiro, que permite manter a circulação de ar da casa. E quando chega no finalzinho da tarde, a gente baixa as telas mosquiteiro, mantendo toda a circulação, aquela troca gostosa, aquela brisinha gostosa. Corta um pouquinho a brisa, né? Corta um pouquinho a brisa assim, mas... já é uma brisa gostosa da noite. A gente liga os exaustores, liga o ventilador e fica escutando os bichinhos da noite, né? Os bichinhos, os barulhos dos morcegos, os barulhos dos cachorros, os barulhos dos outros animais noturnos. E aí, o que vocês acharam dessas curiosidades que a gente ainda não tinha contado pra vocês sobre a nossa tiny house e sobre as tiny houses em geral? Conta aí pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha para outras pessoas conhecerem. Se você quiser a receita desse pão aqui, me avisa. Pão de cenoura sem glúten e sem lactose.
É o meu favorito, o Robson não gosta muito, mas assim é melhor, fica mais pra mim. Ó. Se você quer a segunda parte deste vídeo, escreva no comentário #EuQuero. Queremos também agradecer os nossos novos apoiadores. Estamos extremamente gratos com o apoio de todos vocês. Com sua ajuda, estamos ganhando fôlego para continuar criando conteúdos gratuitos e ajudar mais pessoas a realizar o sonho de viver o Time Livre. Não esqueça o seu like e de compartilhar e até a próxima!